Saudações, turma! Beleza? Essa é a parte 3 da aula de equações do segundo grau. Nessa aula, nós vamos aprender a encontrar as raízes da equação do segundo grau sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Utilizaremos uma técnica que se chama completamento de quadrados e vamos encontrar as raízes da equação sem precisar de fórmula. Prestem bastante atenção nos detalhes, hein? No final, eu deixo algumas sugestões de exercícios e espero que vocês tentem fazer. Qualquer dúvida, já sabe, né? É só perguntar. Bons estudos, boa aula e vamos lá! Vamos relembrar uma propriedade importante das operações com números reais. A nível de exemplo, a gente vai calcular a raiz quadrada desse número irracional, 5 mais raiz de 2. Bem, o que o exemplo aqui pede é que a gente mostre que o quadrado de 5 mais raiz de 2 é igual a 27 mais 10 raiz de 2. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai relembrar essa propriedade, distributividade, e depois vai aplicar essa propriedade para resolver esse exemplo aqui. Então, o que é a distributividade? É quando você tem uma operação de multiplicação, tá, sendo distribuída numa operação de adição ou de subtração. Então, aqui eu tenho, dentro do parênteses, uma adição, uma soma, B mais C. E eu tenho o número A aqui fora do parênteses, multiplicando por essa soma. Então, se eu puder calcular o que está dentro do parênteses, ok. Eu calculo o que está dentro do parênteses e depois multiplico pelo número de fora. Mas se eu não puder calcular o que está dentro do parênteses, é interessante que eu utilize essa propriedade distributiva, que diz o seguinte, que A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Ou seja, esse fatorzinho aqui fora, que está multiplicando essa soma, ele distribui nas parcelas aqui dentro do parênteses. Né? Se tivesse aqui uma terceira parcela, também esse A seria distribuído nessa terceira parcela. Ele multiplicaria por essa terceira parcela. Né? Então, A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. Pegando um exemplo numérico, a gente tem aqui, ó, 3 vezes 5 mais 2. Sabemos que 5 mais 2 é igual a 7 e que 3 vezes 7 é igual a 21. Agora, digamos que a gente não queira calcular o que está aqui dentro. Então, a gente poderia, aplicando essa distributiva, fazer 3 vezes 5, 3 vezes 5, mais 3 vezes 2, 3 vezes 2. 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 2, 6. 15 mais 6, 21. Observe que os resultados são iguais. Ou seja, ou eu resolvo o que está dentro do parênteses e depois multiplico, ou eu aplico a propriedade distributiva. Tá bom? Essa propriedade distributiva ela é muito útil quando eu não consigo resolver o que está dentro do parênteses. Tá bom? Como, por exemplo, se eu tiver uma expressão algébrica, por exemplo. Então, agora vamos voltar aqui para o 5 mais raiz de 2 e vamos tentar resolver o que a questão pede, né? Ou seja, mostrar que 5 mais raiz de 2 ao quadrado é igual a 27 mais 10 raiz de 2. Para isso, eu vou escrever o 5 mais raiz de 2 ao quadrado como 5 mais raiz de 2 vezes 5 mais raiz de 2. Ou seja, eu vou utilizar a própria definição de potência, né? Para poder reescrever essa operação. Então, aqui eu tenho 5 mais raiz de 2 vezes 5 mais raiz de 2. Agora, eu vou utilizar esse 5 mais raiz de 2 aqui nesse parênteses como se fosse um número só, tá bom? Um único número. E vou distribuir essa soma aqui com esse único número, como a gente fez lá na propriedade distributiva do exemplo. Então, aqui eu vou ter 5 vezes 5 mais raiz de 2, 5 vezes 5 mais raiz de 2, mais raiz de 2 vezes 5 mais raiz de 2. Então, observe que eu peguei essa soma e distribuir nesse fator, como se isso aqui fosse uma coisa só. Então, ficou 5 vezes 5 mais raiz de 2, mais raiz de 2 vezes 5 mais raiz de 2. Ok?
Agora, novamente, eu vou aplicar a propriedade distributiva nessas duas parcelas que se formaram aqui, nessa e nessa. Desse lado aqui, nessa parcela, eu tenho 5, distribuindo aqui no parêntese, na soma aqui. 5 vezes 5, está aqui, mais 5 vezes raiz de 2, mais 5 vezes raiz de 2. Ok? Então, essa parte aqui, 5 vezes 5, mais 5 vezes raiz de 2, essa parte aqui, é equivalente a essa parte aqui, onde foi feita a distributiva. Olhando para outra parcela agora dessa soma, eu vou distribuir o raiz de 2 novamente na soma aqui dentro do parêntese. Então, vai ficar raiz de 2 vezes 5, raiz de 2 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 raiz de 2, no caso aqui, e raiz de 2 vezes raiz de 2, aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, esse pedaço aqui, ó, tá vendo? É equivalente a esse pedaço, que foi feita a distributiva. Então, raiz de 2 vezes 5, raiz de 2 vezes 5. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2. Certo? Agora é só fazer as contas. 5 vezes 5, 25. Aqui eu tenho 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Aqui dá 10 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente aprende, né, em propriedade com radicais, que isso é igual a raiz de 2 ao quadrado, ou seja, raiz de 4, que é igual a 2. Na prática, esse radical se anula com esse radical. Então, eu vou ter 25 mais 10 raiz de 2 mais 2. 25 mais 2, 27. Repito a raiz de 2. Resultado final, 27 mais 10 raiz de 2. Ou seja, 5 mais raiz de 2 ao quadrado é igual a 27 mais 10 raiz de 2, que é o que a gente queria mostrar. Beleza? Só uma revisão rapidazinha aí de distributividade. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai generalizar esses cálculos que a gente fez aqui para tentar calcular o quadrado de uma soma qualquer. Então, eu vou pegar o número P, vou pegar o número Q e vou calcular o quadrado de P mais Q. Né? Então, aqui, fazendo exatamente o mesmo cálculo que eu fiz lá para 5 mais raiz de 2, eu vou fazer aqui para P mais Q. Então, abro aqui a potência, P mais Q vezes P mais Q, distribuo essa soma aqui, nesse parênteses, então fica P vezes P mais Q, mais Q vezes P mais Q. Agora, faça a distribuição novamente nessas duas parcelas que se formaram. Então, aqui fica P vezes P vezes P, mais P vezes Q, mais P vezes Q, mais Q vezes P vezes P, mais Q vezes Q. Então, P vezes P é P ao quadrado, PQ mais QP vai dar 2PQ, e Q vezes Q é Q ao quadrado. Resultado final, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. O que a gente descobriu? Que P mais Q elevado ao quadrado é igual a P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Isso a gente chama de quadrado da soma. Aqui eu estou fazendo apenas uma revisão rápida sobre o assunto, mas eu vou fazer um outro vídeo mais detalhado explicando essas identidades, que é o nome que a gente dá para esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. Mas aqui, como é só uma revisão, eu estou indo um pouquinho mais rápido. Então agora eu vou tentar fazer o quadrado da diferença. Lá nós fizemos o quadrado da soma, aqui é o quadrado da diferença. Então, lá eu tinha P mais Q, aqui eu tenho P menos Q. Mas a maneira de resolver é a mesma. Tá? Os cálculos são iguais. A única coisa que eu preciso prestar atenção são nos sinais, porque agora eu tenho números negativos. Então, a gente precisa de lembrar das regras operatórias com sinais. Caso a gente não lembre, aí não vai conseguir entender isso aqui. Então, aqui eu abro a potência, P menos Q vezes P menos Q, distribuo o P e o menos Q nesse parêntese, então igual a P vezes P menos Q, aqui observe que é menos Q, né? Então, menos Q vezes P menos Q. Isso é igual, novamente, distribuo, né? Agora, em cada lado desse aqui, eu distribuo o P aqui no P menos Q e aqui o menos Q no P menos Q. Então, fazendo a distribuição, eu tenho P vezes P, está aqui, P vezes menos Q, está aqui, menos PQ, menos Q vezes P, então menos PQ ou menos QP, que é a mesma coisa, e menos com menos aqui dá mais, Q com Q, Q quadrado, então mais QQ.
Então, aqui, pp, p quadrado, menos pq dá menos 2pq, e aqui, q vezes q quadrado. Então, eu descobri que p menos q elevado ao quadrado é igual a p ao quadrado menos 2pq mais q ao quadrado, ok? Bem, agora a gente vai tentar calcular o produto de duas somas, tá? Então, são duas somas, um x mais p e um x mais q. E a gente vai tentar calcular sempre usando a ideia de distributividade. Essa é a propriedade importante para a gente aqui. É claro que a gente também está usando a comutatividade, a associatividade. Estamos usando outras propriedades também, né, que estão embutidas aqui nesses cálculos. Só que a principal é a distributividade, beleza? Então, aqui P mais Q vezes X mais Q. X mais Q eu mantenho dentro do parêntese e vou distribuir essas duas parcelas aqui. Então, X vezes X mais Q mais P vezes X mais Q. Faço novamente a distribuição nas duas parcelas, x vezes x, mais x vezes q, mais p vezes x, mais p vezes q. X vezes x, x quadrado. Aqui observe que eu tenho xq mais px. Bem, o que eu tenho em comum entre essas duas parcelas é o x. Então, eu colocando o x em evidência, eu vou ter que xq mais px é igual a p mais q vezes x. Por quê? Pega esse P mais Q vezes X e aplica a distributiva aqui. O que vai virar? XP, está aqui, mais XQ, está aqui. Então, isso aqui pode ser escrito assim. É o inverso da distributividade, né? A distributividade é quando você pega o produto e distribui, né? Quando você pega uma soma e coloca um fator em evidência e escreve em forma de produto, então você está como se você estivesse voltando à propriedade, né? Usando a propriedade de forma inversa. Então, aqui eu tenho P mais Q vezes X e aqui P vezes Q. Então, olha o que aconteceu. Se eu tenho X mais P vezes X mais Q, então o resultado vai ser X quadrado. Aí aqui eu somo P com Q e multiplico por X. E depois eu multiplico aqui P vezes Q. Então, X mais P vezes X mais Q é igual a X ao quadrado mais P mais QX mais PQ. Beleza? Então, agora, vamos tentar calcular o produto da soma pela diferença. Tá? Todos os cálculos são análogos, né? Eu só estou fazendo essa pequena revisão porque a gente vai precisar dessas identidades para a gente continuar os estudos de equação do segundo grau. Por isso que eu estou revisando tudo isso. Mas os cálculos são parecidos, né? Aqui, por exemplo, ó, eu distribuo, né, esse parênteses aqui dentro dessa soma aqui. Então, vai ser x vezes x menos p, aqui, e p vezes x menos p, aqui. Depois faço novamente a distribuição em cada parcela dessa aqui. Então, aqui fica x vezes x menos xp. Sempre lembrando que eu tenho que respeitar as regras de sinais. Então, do lado de cá, p vezes x e p vezes menos p. Então, menos pp. Então, aqui, x vezes x, x quadrado, menos xp mais px, põe o x em evidência. Então, vai ficar p menos q dentro do parênteses. Não é isso? Não? Não, né? Menos xp mais px, ou melhor, menos xp mais px, eu vou cortar. Então, isso aqui vai desaparecer, porque vai dar zero. Então, vai sobrar só x ao quadrado menos p ao quadrado. Então, x mais p vezes x menos p é igual a x ao quadrado menos p ao quadrado, certo? Esse é o produto da soma pela diferença. X mais p vezes x menos p é igual a x ao quadrado menos p ao quadrado, beleza? Agora a gente vai ver as identidades que a gente conseguiu construir aqui. A primeira é o quadrado da soma. P mais Q ao quadrado é igual a P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Isso acabou virando uma fórmula, tá? Que sempre quando eu precisar, é só eu lembrar que isso é igual a isso e utilizar. Eu posso vir desse lado aqui e transformar nesse, ou partindo desse lado, transformar nesse. Então, essa é a transformação que vai ser importante para mim. Segundo é o quadrado da diferença. P menos Q ao quadrado é igual a P ao quadrado menos 2PQ mais Q ao quadrado. Terceiro é o produto de duas somas. Então, x mais p vezes x mais q. Isso é igual a x ao quadrado mais p mais q vezes x mais pq. Se eu trocar o q pelo menos q aqui, tá? Se eu trocar o p pelo menos q,
eu vou ter que x mais p vezes x menos q é igual a x ao quadrado mais p menos q vezes x menos pq. E se eu trocar o p por menos p e o q por menos q, e substituir aqui nessa terceira identidade, eu vou ter que x menos p vezes x menos q é igual a x ao quadrado menos p mais qx mais pq, certo? E, por fim, é o quadrado, né? É o produto da soma pela diferença. Então, x mais p vezes x menos p é igual a x ao quadrado menos p ao quadrado, beleza? Então, a gente vai utilizar essa pequena revisãozinha aqui para a gente dar continuidade na nossa aula, ok? Então, agora, vamos falar de equação do segundo grau. Vamos considerar essa equação aqui, 2x ao quadrado mais 12x menos 14 igual a zero. Como que eu faria para encontrar as raízes dessa equação? A primeira coisa que vem na cabeça é usar a fórmula de Bhaskara, né? Qual é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre o dobro de a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E a é o número que multiplica o x ao quadrado, é o coeficiente do x ao quadrado. O b é o número que multiplica o x, é o coeficiente do x. E o c é o termo independente, é o número que fica sozinho. Então, nesse caso aqui, o a vale 2, o b vale 12 e o c menos 14. Substituindo aqui na fórmula para calcular o delta, eu tenho 12 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 14. Fazendo as contas, eu acho que 144 mais 112 é igual a 256. Ou seja, o delta é igual a 256. Agora, substituindo nessa fórmula aqui, eu tenho menos 12 mais ou menos a raiz quadrada de 256 sobre 2 vezes 2. Fazendo as contas, isso me dá menos 12 mais ou menos 16 sobre 4, já que raiz quadrada de 256 é 16. Daqui, dividindo o 12 por 4, que dá 3, então menos 12 por 4, menos 3. Dividindo o 16 por 4, que dá 4, então mais ou menos 16 dividido por 4 dá mais ou menos 4. Então, eu tenho que x é igual a menos 3 mais ou menos 4. Daqui eu tiro duas raízes. A primeira, eu vou usar o mais, a segunda, eu vou usar o menos. Então, a primeira, menos 3 mais 4, dá igual a 1. Então, a primeira raiz é 1. A segunda, menos 3 menos 4, que dá menos 7. A segunda raiz é menos 7. Então, a solução é menos 7 e 1. Beleza? Bem, encontramos as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. O que a gente vai aprender agora é que a gente consegue encontrar essas raízes sem precisar usar a fórmula de Bhaskara, tá? Então, não vamos usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes dessa equação. Para isso, eu vou utilizar aquelas identidades lá em cima que a gente viu, né? Que é o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto de duas somas, né? O produto da soma pela diferença, etc. Vamos utilizar isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação que está escrita na forma 2x² mais 12x menos 14 igual a zero e vai dar uma mexida nela, para ela ficar de uma maneira um pouco mais conveniente para a gente. Primeiro, vamos somar 14 em ambos os lados da igualdade. Então, aqui eu vou cortar esse menos 14 com esse mais 14, e aqui eu vou ter 0 mais 14 igual a 14. Então, o meu resultado vai ser 2x² mais 12x igual a 14. Beleza? Próximo passo. Eu vou dividir os dois lados da igualdade por 2. Tá bom? Então, eu vou pegar os dois lados da igualdade e vou dividir por 2. Lembrando lá do princípio da equivalência das aulas de equação do primeiro grau, hein? Então, aqui divido esse lado por 2, 2x ao quadrado mais 12x dividido por 2, e divido esse lado por 2, 14 dividido por 2. Isso me dá, x ao quadrado mais 6x igual a 7. Ou seja, a equação 2x² mais 12x menos 14 igual a zero é equivalente à equação x ao quadrado mais 6x igual a 7. Então, se eu resolver essa equação, eu estou resolvendo essa equação, já que elas são equivalentes. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o x de p, eu vou chamar o 3 de q, e vou utilizar essa identidade aqui, que nós vimos lá em cima, lá no início da aula. P mais q ao quadrado é igual a p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado. Lembrando que p agora é o x e o q é o 3. Então, aqui, x mais 3 ao quadrado.
Então, isso vai ser igual a x ao quadrado, olha para cá, mais 2 vezes 3 vezes x, olha para cá, mais 3 ao quadrado. Então, olha para cá. Então, eu vou ter que x mais 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 vezes 3x mais 3 ao quadrado. Isso é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9. Certo? Aqui 2 vezes 3 é 6, 3 ao quadrado é 9. Então, eu tenho que x mais 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9, certo? Então, pega esse 9 aqui, subtrai dos dois lados. Então, vai ficar x mais 3 ao quadrado menos 9 igual a x ao quadrado mais 6x. Né? Lembra que aqui tem um mais 9, eu vou subtrair daqui, ele vai sumir, e vai ficar só do lado de cá da igualdade. Então, eu tenho essa igualdade importantíssima para mim, que x mais 3 ao quadrado menos 9 é igual a x ao quadrado mais 6x. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa igualdade aqui, se eu voltar aqui, eu vou ver que eu descobri que a minha equação é equivalente a x ao quadrado mais 6x igual a 7. E agora eu descobri que x ao quadrado mais 6x é igual a x mais 3 ao quadrado menos 9. Então, eu vou vir, tá, aqui nessa equação, x ao quadrado mais 6x igual a 7, e desse lado da igualdade, eu vou substituir por esse valor aqui, por essa expressão aqui, x mais 3 ao quadrado menos 9. Então, foi o que eu fiz, x mais 3 ao quadrado menos 9. E isso é igual ao quê? A 7. Então, x mais 3 ao quadrado menos 9 é igual a 7. Daí, né, agora é só uma questão de continuar resolvendo. Eu somo 9 dos dois lados, aqui vai sumir. Aqui vai ficar 7 mais 9, que vai dar 16. Então, eu tenho x mais 3 ao quadrado igual a 16. Se x mais 3 ao quadrado é igual a 16, x mais 3 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. O que é elevar ao quadrado aqui, extraio a raiz quadrada do outro lado. Então, x mais 3 é igual a mais ou menos 4, já que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, jogo o 3 para o outro lado, né? Troco o sinal. Então, x é igual a mais ou menos 4 menos 3. Daqui eu tiro duas raízes. x1 vai ser 4, né? Usando a parte positiva aqui, menos 3, que dá 1. E x2 vai ser igual a menos 4, usando a parte negativa aqui, menos 3, que dá menos 7. Solução, menos 7 e 1. Conclusão, encontrei as raízes da equação do segundo grau sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Se eu voltar aqui, ó, eu vou ver que eu utilizei a fórmula de Bhaskara aqui, né, e encontrei a solução menos 7 e 1. E aqui, sem utilizar a fórmula de Bhaskara, eu encontrei a mesma solução, menos 7 e 1. Isso significa que a gente não precisa ficar preso à fórmula de Bhaskara. A gente pode simplesmente usar essa técnica de completar quadrado que a gente consegue encontrar as raízes de qualquer equação do segundo grau sem a fórmula de Bhaskara. Beleza? Agora vamos resolver alguns exercícios, tá? Só para a gente poder fixar um pouco essa ideia de resolver sem usar a fórmula de Bhaskara. Aqui eu tenho duas equações do segundo grau, né? A letra A é x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. E a letra B é x ao quadrado mais 10x mais 16 igual a 0. Vamos começar pela letra A. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou usar a fórmula de Bhaskara, tá? O exercício, ele pede para encontrar as raízes sem usar a fórmula de Bhaskara. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para a expressão aqui do lado esquerdo, aqui da igualdade, e vou tentar associar com alguma daquelas identidades que a gente aprendeu no início da aula. Isso é questão de treino. Quanto mais eu fizer exercício, mais rápido eu vou enxergar que se trata de uma daquelas identidades. Tá? A gente dá um nome quando a identidade está na forma extensa, quando ela está aberta, né, em forma de somas, a gente chama de trinômio quadrado perfeito. É quando a gente consegue pegar uma soma de 3 monômios, né, que dá um trinômio, e transformar num quadrado. Então, a gente fala que é trinômio quadrado perfeito. Aqui eu consigo observar que eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Tá? Esse x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0, eu consigo transformar em x menos 3 ao quadrado. Tá? Volta lá na identidade e procura a identidade p menos q elevado ao quadrado. Vê se ela não é igual a p ao quadrado menos 2pq mais q ao quadrado. É o que está acontecendo aqui. É como se o p fosse o x e o q fosse o 3. Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3, que dá 6x, mais 3 ao quadrado, que dá 9.
Então, eu transformei essa equação numa equação equivalente, que é mais fácil descobrir suas raízes. Aqui, o único número elevado ao quadrado é zero, né? Eu tenho um número elevado ao quadrado. O único número que é elevado ao quadrado dá zero é o próprio zero. Então, aqui eu tenho x menos 3 igual a zero. Então, jogando 3 para o outro lado, ou somando, adicionando 3 a ambos os lados da igualdade, eu descubro que x é igual a 3. Logo, a solução é 3. Beleza? Segundo, na letra B, eu tenho x ao quadrado mais 10x mais 16 igual a zero. Olha a jogada aqui que eu vou fazer, hein? Eu vou somar 9 dos dois lados. Quando eu somo 9 dos dois lados, aqui eu tenho 0 mais 9, que dá 9. E aqui 16 mais 9, que dá 25. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou olhar aqui para o lado esquerdo da igualdade e, novamente, eu vou observar que se trata de um trinômio quadrado perfeito, né? Isso aqui, na verdade, é o quadrado da soma, x mais 5. Né? Faz as contas aqui. Primeiro, vamos lembrar. P mais Q ao quadrado é igual a P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Né? Então, aqui, se o P é x e o Q é 5, então eu vou ter que isso é igual a x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 5, né? Que vai dar 10x, mais 5 ao quadrado, que dá 25. Então, x mais 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 10x mais 25. Eu escrevendo dessa maneira, né? Isso aqui é igual a 9, então aqui continua igual a 9. Eu escrevendo dessa maneira fica mais fácil, porque agora essa potência aqui, esse quadrado, vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, eu vou ter x mais 5 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, x mais 5 é igual a mais ou menos 3. Subtraio 5 dos dois lados, eu tenho x é igual a mais ou menos 3 menos 5. Daqui eu tenho duas raízes. A primeira é x1, que eu vou usar a parte positiva aqui, 3 menos 5, que dá menos 2. A segunda é x2, que eu vou usar a parte negativa, menos 3 menos 5, que dá menos 8. Então, a minha solução é x1 igual a menos 2, x2 igual a menos 8. Então, eu escrevo solução é igual a menos 8 e menos 2. Encontrei as raízes, né, das equações sem precisar usar a fórmula de Bhaskara, usando a técnica de completar quadrado, ok? Completamento de quadrados. Aqui eu deixo 4 exercícios propostos para vocês, tá? Eu quero que vocês façam utilizando essas técnicas. Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis, mas o que importa é você tentar fazer. E a solução desses 4 exercícios eu vou postar na próxima aula para vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!